O bom é sempre enganado, porque sempre espera o bem no outro. Nicolau Maquiavel. Desde criança, ele aprendeu que ser bom era sinônimo de ser aceito, que gentileza abriria portas, que bondade conquistaria corações, que ser inofensivo garantiria seu lugar no mundo. Décadas depois, percebe que foi ensinado a ser um servo emocional disfarçado de príncipe moral. A bondade, tal como foi vendida para ele, nunca foi sobre virtude. Foi sobre controle, uma ferramenta refinada, quase imperceptível, para manter homens capazes sempre um passo atrás daqueles que compreenderam o jogo desde cedo. Porque homens bons são previsíveis, e homens previsíveis são descartáveis. Maquiavel não odiava os bons, ele os entendia melhor do que eles se entendiam. Sabia que a bondade sem estratégia é uma forma de suicídio lento, um auto-engano mascarado de nobreza. O príncipe florentino via claramente o que os bons se recusam a ver, que sua virtude os torna vulneráveis aos mesmos predadores que fingem admirá-la. Há uma diferença cruel entre ser virtuoso e ser útil. O homem virtuoso age por princípios, o homem útil age por resultados. E o mundo, invariavelmente, recompensa quem entrega resultados, mesmo que para isso precise quebrar alguns princípios pelo caminho. A bondade foi domesticada exatamente para que homens capazes jamais percebessem essa distinção. Pense nas estruturas que moldaram sua percepção de masculinidade. A mãe que o ensinou que homens de verdade não fazem mal a ninguém. A escola que o puniu por se defender, mas ignorou quem o atacou. A sociedade que exalta o cavalheiro, mas promove o conquistador. Cada uma dessas lições tinha um propósito: transformar sua força em docilidade, sua assertividade em insegurança, sua liderança natural em necessidade de aprovação. A bondade é uma armadilha quando não vem acompanhada de estratégia. Porque ser bom, por si só, não garante que o tratarão bem. Na verdade, garante o oposto, que verão sua bondade como fraqueza, sua gentileza como manipulabilidade, sua confiança como ingenuidade. O homem que é bom demais se torna um alvo fácil para quem entendeu que o mundo é um jogo de poder disfarçado de jogo moral. Você foi condicionado a querer parecer inofensivo, porque homens inofensivos são fáceis de controlar. Eles não questionam hierarquias injustas, não disputam espaços que merecem, não impõem limites quando são desrespeitados. Vivem numa espécie de língua emocional, onde acreditam que ser admirado por sua bondade é melhor do que ser respeitado por sua competência. Mas Maquiavel sabia de algo que poucos homens descobrem a tempo, que admiração sem respeito é pena disfarçada, que ser querido por todos geralmente significa ser levado a sério por ninguém, que a bondade sem limites não constrói relacionamentos sólidos, constrói dinâmicas de dependência emocional onde você sempre dá mais do que recebe. O homem verdadeiramente poderoso não é aquele que nunca fere, é aquele que pode ferir, mas escolhe não fazer, exceto quando necessário. A diferença é sutil, mas determina tudo, entre ser respeitado por escolha ou ser ignorado por hábito, entre ter sua palavra valorizada ou ser visto como alguém que sempre cede, entre liderar através da admiração ou ser manipulado através da própria bondade. Ser bom é fácil. Difícil é ser bom sem ser previsível, porque a previsibilidade mata o respeito e sem respeito não há influência real. Só a ilusão de que ser inofensivo é sinônimo de ser nobre, quando na verdade é apenas uma forma sofisticada de se tornar irrelevante. A armadilha está armada desde cedo e poucos conseguem escapar dela sem antes perder anos tentando agradar quem nunca os respeitou de verdade. Há uma cruel ironia na vida do homem excessivamente virtuoso. Quanto mais previsível ele se torna, menos valorizado é. Maquiavel compreendia que a virtude sem imprevisibilidade é como uma espada sem fio. Impressiona pela aparência, mas é inútil quando testada. O homem bom demais desenvolve uma psicologia peculiar. Ele acredita que sua consistência moral será recompensada com lealdade, que sua disponibilidade emocional gerará reciprocidade, que sua recusa em ser manipulativo o protegerá de ser manipulado. Cada uma dessas crenças é uma sentença de morte social, porque o mundo não funciona através de contratos morais tácitos. Funciona através de dinâmicas de poder que se ajustam constantemente.
E quem é previsível demais perde a capacidade de se ajustar. Fica preso numa versão de si mesmo que os outros aprenderam a contornar, usar ou simplesmente ignorar. Observe o padrão. Ele sempre cede nas discussões para manter a paz, sempre perdoa traições para ser o homem maior, sempre coloca as necessidades dos outros antes das suas para fazer a coisa certa. Cada uma dessas atitudes, isoladamente, pode até ser nobre, mas quando se tornam previsíveis, transformam nobreza em impotência. A mulher que ele ama sabe que pode tratá-lo mal porque ele sempre volta. O chefe sabe que pode sobrecarregá-lo porque ele nunca reclama. Os amigos sabem que podem desapontá-lo porque ele sempre entende. Sua bondade se tornou uma licença para que outros sejam ruins com ele e ainda se sintam justificados por isso. Maquiavel percebia que quem age com um excesso de virtude cria uma dinâmica psicológica onde sua própria bondade trabalha contra ele. Porque ser bom demais não inspira as pessoas a serem melhores, inspira elas a serem piores, já que sabem que não haverá consequências reais. Toda vez que você hesita para não parecer cruel, alguém mais ousado toma seu lugar. Enquanto você pondera se é moralmente correto se impor, outro homem, menos virtuoso, mas mais estratégico, já tomou a posição que era sua por direito. Enquanto você se preocupa em não ferir sentimentos, alguém que não tem esse problema está ferindo os seus sem hesitar. A previsibilidade é uma forma de morte lenta nos relacionamentos humanos, porque as pessoas param de te considerar uma variável importante nas suas decisões. Sabem exatamente como você reagirá, então podem planejar ao seu redor sem te incluir de verdade. Você se torna um figurante na própria vida, sempre presente, raramente influente. O homem excessivamente bom vive numa contradição psicológica dolorosa. Quanto mais ele tenta ser amado através da bondade, menos ele é respeitado. E sem respeito, não há amor verdadeiro, apenas condescendência disfarçada de afeto. As pessoas podem até gostar dele, mas como se gosta de um animal de estimação, algo inofensivo, previsível e facilmente controlável. Esta é a psicologia cruel da bondade mal administrada. Ela não cria admiração, cria dependência, não gera respeito, gera expectativas. Não constrói relacionamentos equilibrados, constrói dinâmicas onde você é sempre quem dá, compreende, perdoa e se adapta. Ser bom com quem merece é sabedoria. Ser bom com quem testa seus limites é ingenuidade. E ser bom com quem claramente não te respeita é uma forma de autodesrespeito que se disfarça de virtude. O mundo recompensa aqueles que sabem quando parecer bons e quando parecer perigosos. Porque o perigo, ao contrário da bondade, nunca é previsível. E o que não é previsível não pode ser controlado. E o que não pode ser controlado precisa ser respeitado. Esta é a diferença entre o homem que todos admiram de longe e o homem que ninguém desrespeita de perto. Maquiavel nunca odiou os bons, só sabia que eles morrem primeiro, não fisicamente, mas psicologicamente. Morrem lentamente na irrelevância, na previsibilidade, na frustração constante de dar sem receber. A bondade descontrolada é uma forma de suicídio social que se veste de nobreza moral. E o pior é que o próprio homem bom demais raramente percebe isso até ser de tarde demais. Existe um conflito silencioso que corrói a alma do homem excessivamente bom, a guerra constante entre quem ele é e quem o mundo exige que ele seja para sobreviver. Ele foi ensinado que a crueldade é sempre errada, mas vive num mundo onde a recusa em ser cruel quando necessário é vista como fraqueza. Este conflito interno não é apenas filosófico, é visceral. Cada vez que ele engole uma humilhação para ser maduro, algo dentro dele morre. Cada vez que permite ser desrespeitado para manter a harmonia, sua autoestima se corrói. Cada vez que ele escolhe ser compreensivo com quem não merece compreensão, ele treina o mundo a tratá-lo mal. O preço psicológico de ser inofensivo é se tornar um servo emocional. Alguém que está sempre disponível para resolver os problemas dos outros, mas nunca consegue resolver os próprios. Que é consultado quando precisam de conselhos, mas ignorado quando tomam decisões importantes. Que é valorizado pela sua utilidade, não pela sua presença. Há uma verdade brutal que poucos homens enfrentam. Até o amor feminino é seletivo. Ela pode amar o gentil, mas só admira o inevitável. Pode se sentir segura com um homem previsível, mas se sente atraído pelo homem que ela não consegue controlar completamente. A mulher inteligente quer um homem que seja gentil por escolha, não por incapacidade de ser diferente. O homem inofensivo vive uma contradição dolorosa nos relacionamentos amorosos. Ele acredita que sendo sempre compreensivo, sempre disponível, sempre cedendo, conquistará o amor eterno. Mas a dinâmica psicológica funciona de forma oposta. Quanto mais ele se torna previsível, menos ela o deseja. Quanto mais ele se torna inofensivo, menos ela o respeita. E, sem respeito, não há desejo real. Há carinho, há conforto e até uma forma de amor, mas não aquela intensidade que faz alguém escolher você entre todas as opções.
porque intensidade requer imprevisibilidade, e imprevisibilidade requer a capacidade de ser perigoso quando necessário. Ser inofensivo é muitas vezes uma recusa de olhar para a realidade como ela é, crua, hierárquica e estratégica. É viver em uma fantasia moral onde todos os problemas podem ser resolvidos com bondade, compreensão e boa vontade. Mas a realidade não negocia com fantasias, ela simplesmente passa por cima delas. O homem que se recusa a ser cruel nunca, quando necessário, acaba sendo passado para trás por quem não tem esse problema. Enquanto ele hesita, ponderando se é moralmente correto se defender, outros já tomaram a ação que mudará o resultado. Enquanto ele busca a solução que não machuque ninguém, outros aceitaram que às vezes é necessário machucar para proteger o que importa. Esta recusa em aceitar a necessidade ocasional da crueldade cria uma espécie de paralisia moral. O homem bom fica preso entre fazer o que é certo segundo seus princípios e fazer o que é eficaz segundo a realidade. E enquanto ele paralisa, o mundo continua girando, sem ele. A frieza estratégica não é sobre se tornar insensível, é sobre reconhecer que sensibilidade sem limites se torna masoquismo emocional, que compaixão sem discernimento se torna combustível para manipuladores, que perdão sem consequências se torna convite para repetir a ofensa. Quando ser frio é um ato de amor próprio, quando você percebe que sua bondade está sendo usada contra você, quando sua disponibilidade emocional se tornou uma fonte de abuso, quando sua recusa em se defender começou a afetar não apenas você, mas também aqueles que realmente dependem da sua força. O homem verdadeiramente maduro não é aquele que nunca fere, é aquele que fere conscientemente quando necessário para proteger o que é sagrado para ele, que sabe distinguir entre crueldade gratuita e firmeza necessária, que compreende que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é ser implacável com quem testa seus limites. Porque limites não são construídos com palavras, são construídos com consequências. E quem não consegue aplicar consequências quando necessário, vive numa prisão emocional onde todos ao redor sabem exatamente até onde podem ir. O preço de ser inofensivo é viver sempre na defensiva, sempre reagindo, nunca comandando sua própria vida. A frieza não é ausência de sentimento, é presença de controle. O homem que aprendeu a ser frio quando necessário não se tornou menos humano, tornou-se mais eficaz na proteção da própria humanidade. Porque em um mundo que confunde bondade com fraqueza, a frieza estratégica é uma forma de sobrevivência psíquica. Maquiavel dizia que o príncipe não deve ser cruel por prazer, mas precisa estar pronto para ser cruel quando a ocasião exigir. Esta distinção é fundamental. Não se trata de se tornar um psicopata emocional, mas de desenvolver a capacidade de desligar a compaixão quando ela se torna contraprodutiva. Há situações onde ser quente, empático e compreensivo é um convite ao desrespeito, onde sua disponibilidade emocional é interpretada como fraqueza, onde sua recusa em ser duro é vista como incapacidade de liderança. Nestes momentos, a frieza não é crueldade, é clareza. É a capacidade de ver a situação como ela realmente é, sem os filtros emocionais que distorcem seu julgamento. O homem que nunca consegue ser frio vive numa constante agonia emocional. Ele sente tudo com a mesma intensidade: a traição do amigo, a ingratidão do colega, a manipulação da parceira, a exploração do chefe. Cada decepção o atinge com força total porque ele nunca desenvolveu a capacidade de se proteger emocionalmente. Ser frio quando necessário é criar uma armadura psicológica que permite que você funcione mesmo quando as pessoas ao seu redor estão sendo tóxicas. É a diferença entre ser afetado por cada tempestade emocional e ter a estabilidade interna para navegar através dela sem perder o rumo. A frieza estratégica separa os que vivem em paz dos que vivem tentando ser aceitos, porque quem precisa constantemente da aprovação dos outros nunca pode se dar ao luxo de ser frio quando a frieza é exatamente o que a situação demanda. Fica preso numa necessidade neurótica de agradar que o impede de tomar as decisões difíceis que sua vida requer. Distância emocional não significa indiferença, significa discernimento. É a capacidade de amar profundamente quem merece seu amor e ser completamente indiferente a quem demonstrou que não merece nem sua atenção. É economizar sua energia emocional para as pessoas e situações que realmente importam, em vez de desperdiçá-la tentando consertar quem não quer ser consertado. O homem frio, quando necessário, não é menos capaz de amar. É mais seletivo sobre com quem compartilha esse amor. Não é menos empático. É mais estratégico sobre quando usar essa empatia.
Não é menos humano, é mais protegido contra aqueles que explorariam sua humanidade. Assertividade sem frieza é apenas agressividade disfarçada. Verdadeira assertividade vem da capacidade de se desconectar emocionalmente do resultado, de falar sua verdade sem precisar que o outro concorde, de impor seus limites sem se importar se isso vai ferir sentimentos, porque sentimentos feridos se curam, autodesrespeito acumulado destrói a alma. A frieza é, paradoxalmente, uma forma de carinho consigo mesmo. É reconhecer que você não é responsável pelos sentimentos de todos ao seu redor, que não precisa se sacrificar emocionalmente para que outros se sintam confortáveis, que sua primeira lealdade deve ser sempre consigo mesmo, não por egoísmo, mas por sobrevivência psicológica. Quem não consegue ser frio quando testado, será testado constantemente, porque as pessoas sentem instintivamente quando alguém não tem limites emocionais reais, e consciente ou não, elas empurram esses limites até encontrar onde você realmente para. Se você nunca para, elas nunca param de empurrar. A temperatura emocional adequada para cada situação é uma habilidade que se desenvolve com experiência e autoconhecimento. Saber quando ser quente e quando ser frio, quando ser disponível e quando ser distante, quando ser compreensivo e quando ser implacável. Esta flexibilidade emocional é o que diferencia homens maduros de homens que ainda são reféns das próprias emoções. Ser frio não é sobre se tornar uma pessoa ruim, é sobre se tornar uma pessoa que não pode ser facilmente manipulada pela bondade mal direcionada, que não confunde amor próprio com egoísmo, que compreende que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é deixar que enfrentem as consequências das próprias escolhas. A frieza, quando usada conscientemente, é um ato de amor próprio disfarçado de indiferença. A verdadeira virtude não é a ausência de crueldade, é a presença de escolha. O homem verdadeiramente virtuoso não é aquele que nunca pode ser duro. É aquele que pode ser implacável, mas escolhe ser gentil quando a gentileza é estrategicamente apropriada. Esta é a diferença entre bondade por fraqueza e bondade por força. O príncipe maquiavélico moderno compreende que ser bom com quem merece e implacável com quem testa é o equilíbrio que define o verdadeiro poder pessoal. Não se trata de se tornar um tirano emocional, mas de desenvolver a capacidade de modular sua resposta de acordo com o que a situação e a pessoa merecem. Há uma elegância psicológica nesta abordagem. Quando sua bondade vem acompanhada da capacidade demonstrada de ser diferente, ela se torna mais valiosa. As pessoas não a tomam como garantida, porque sabem que é uma escolha, não uma incapacidade. Sua gentileza ganha peso, porque vem acompanhada de consequência potencial. O homem reconstruído emocionalmente não desperdiça energia tentando converter quem não quer ser convertido. Não gasta tempo explicando seu valor para quem já decidiu não reconhecê-lo. Não investe bondade em quem demonstrou consistentemente não merecê-lo. Esta seletividade não é crueldade, é inteligência emocional aplicada. Ser bom, mas nunca fraco, significa desenvolver a capacidade de amar sem se perder no amor, de ser leal sem se tornar servo, de ser compreensivo sem se tornar capacho, de ser generoso sem se tornar explorado. Cada uma dessas habilidades requer a coragem de decepcionar pessoas que se acostumaram com sua fraqueza disfarçada de virtude. A nova virtude reconhece que nem toda situação merece sua melhor versão, que nem toda pessoa tem direito ao seu melhor comportamento, que nem todo conflito requer sua paciência infinita. Esta discriminação consciente é o que transforma a bondade em poder, generosidade em influência, compreensão em liderança. O mundo moderno está cheio de homens que confundem disponibilidade emocional constante com maturidade, que acreditam que ser sempre compreensivos os torna superiores moralmente, que pensam que nunca perder a paciência é sinal de controle emocional. Cada uma dessas crenças é uma forma de auto-engano que mantém homens capazes sempre na defensiva. Verdadeiro controle emocional é saber exatamente quando perder a paciência para máximo efeito. É ter a frieza de calcular quando sua raiva será mais educativa do que sua compreensão. É compreender que, às vezes, a coisa mais madura que você pode fazer é ser completamente imaturo com quem não entende linguagem civilizada. A justiça sem força é impotência. A bondade sem limites é masoquismo. A compreensão sem discernimento é ingenuidade. O homem que integrou essas verdades não se torna menos humano,
torna-se mais eficaz na proteção daqueles que realmente importam, incluindo ele próprio. Esta é a síntese brutal que todo homem precisa enfrentar. Você pode ser justo, mas se não for temido, sua justiça será ignorada. Pode ser bom, mas se não for respeitado, sua bondade será explorada. Pode ser correto, mas se não for forte, sua correção será irrelevante. O medo não é o oposto do amor, é o que garante que o amor seja levado a sério. Não se trata de ser temido por prazer, mas de ser respeitado por necessidade. Porque respeito é a fundação sobre a qual todos os outros sentimentos positivos podem ser construídos de forma sólida. O homem equilibrado inspira amor naqueles que o conhecem bem e cautela naqueles que pensam em testá-lo. Sua bondade é real porque é escolhida, não imposta por limitação. Sua gentileza tem valor porque é rara, não porque é indiscriminada. Sua disponibilidade emocional é preciosa porque é seletiva, não porque é infinita. Esta é a nova virtude. Bondade consciente, força controlada, justiça armada. Não a fraqueza disfarçada de nobreza que foi vendida como ideal masculino, mas a força temperada por sabedoria que realmente constrói respeito duradouro. Ser bom sem ser fraco é a única forma de bondade que o mundo realmente recompensa. Porque é a única forma de bondade que não pode ser facilmente explorada, manipulada ou descartada quando conveniente.